Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor acompanhe você e toda a sua casa. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite, né? Muito feliz mesmo de estar com os irmãos. É a primeira vez que eu ministro aqui nessa igreja, né? Nossos pais, os meus pais ficaram aqui por mais de 10 anos, né? 10 anos e um mês. Mas quem me conheceu naquela época, irmão, sabia que eu passava longe, né? Longe disso aqui. Era uma timidez tão grande. Só de pensar, na época ainda não tinha feito cirurgia da hiperidrose, só de pensar que eu poderia receber a oportunidade, eu suava as mãos quase igual uma cachoeira. Literalmente, era muito suor. E Deus faz isso com a gente, né? Porque é Deus quem faz, né? Porque a glória é para Ele, tudo é dEle, é para Ele, por Ele, e por meio dEle são todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus aqui, através da vida do pastor Fernando, né? Mas agradecer a Deus pela vida do pastor Claudionô, né? Que nos concedeu essa oportunidade aqui. E que com muito carinho tem pastoreado os irmãos, esse campo aqui de Porangatu, a qual eu e a minha família temos um amor muito singular. E é de coração isso. Eu tenho um jeito mais peculiar, mais fechado de ser, mas eu amo essa igreja aqui, né? Eu amo. Eu estava dizendo esses dias para trás, acho que ontem, conversando com alguém, a cidade de Porangatu, talvez a gente que mora aqui, os irmãos que moram aqui não percebam isso, mas a cidade é uma cidade muito abençoada, muito bem cuidada, né? Uma cidade muito boa. Mas o melhor de Porangatu não é nem a cidade, são as pessoas da cidade, né? Então a gente fica muito feliz de poder voltar aqui e de estar aqui. Eu fico louvo a Deus mesmo de saber que o campo de Porangatu, a igreja em Porangatu, tem sido pastoreado por pastores tão humildes, né? Que às vezes a gente fica até constrangido com o tamanho da humildade do pastor Claudionô, né? Isso tem agradado o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo o que Ele vem fazendo em todos os anos, porque é a obra de Deus, né? É Cristo que é o dono da igreja. Então é Ele que permanece cuidando, zelando da igreja e dando crescimento, né? Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E Deus tem dado e vai continuar dando crescimento sobre a igreja, sobre cada um dos irmãos aqui neste lugar. Eu estou sendo boca já de Deus para profetizar. Será que tem crente para receber aqui? Tem crente para receber aqui, irmão? Diga glória a Deus aí, aleluia. Glória a Jesus. O nosso culto é individual, né? Glória a Deus por isso. Amados, eu queria, nesses minutos que nós temos aqui, falar com os irmãos acerca de algo que tem um poder, se você puder dar a liberdade para que isso influencie a sua vida e exerça o poder de mudar a sua vida, sobre princípios da vida. Talvez o que muitas pessoas hoje sofram no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é porque não tem um manual que eu e você temos, não tem essa palavra que eu e você temos que nos traz princípios para ser abençoado. Outro dia eu dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós bem sabemos disso. A Bíblia aponta a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas sobretudo a Bíblia é exemplo de pessoas que foram abençoadas e outras que não foram abençoadas. E aqui está, se você quer ser abençoado, eis aqui os princípios para você imitar. Se você não quiser ser abençoado, se você não quer ter uma vida cheia da bondade de Deus, é só fazer como essas outras aqui. E eu queria pensar com os irmãos aqui nesses minutos que nós temos sobre princípios da vida. Você pode repetir isso? Diga, princípios da vida. Pelo menos 2 eu quero falar aqui com os irmãos, se o tempo nos permitir. Mas esses princípios, eles, como eu disse, têm o poder de mudar a nossa vida. Por quê? Porque é a revelação. E o que é a revelação? A revelação é Cristo, é a palavra, é o verbo encarnado, que se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós. E aponta a Jesus. Ele mesmo disse que Ele é o caminho. As pessoas no mundo relativizado que nós vivemos hoje em dia, existem muitos caminhos, e tudo que é bom pode levar a Deus, mas se existe uma mentira infernal, maligna, diretamente do centro do Hades, é que todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus leva a Deus. E o principal princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida é Cristo nosso Senhor. Agora, olha aqui para mim em nome de Jesus, e não deixe que nada nesse momento roube a sua atenção nesse instante. Esses princípios que eu já comecei a falar aqui nesse momento, eles só mudam a sua vida se você começar a aplicar. Porque irmãos, que muitas pessoas vêm todo domingo ou até mais vezes na casa do Senhor, mas parece que a vida não sai do lugar, a vida não vai para frente, porque não aplica aquilo que tem ouvido.
A palavra do Senhor mesmo vai nos dizer, olha, não sejais somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. A palavra do Senhor é a transformação que cada um de nós estamos precisando hoje. Porque olha aqui para mim, você pode ser um crente perfeito aos seus olhos, mas sempre existe uma coisa que eu e você precisamos mudar. Sempre existe um hábito diferente que eu e você precisamos praticar. A nossa vida muitas vezes ela se encontra parada, estagnada, porque existe talvez uma ação pequenininha nos seus olhos que você tem deixado de lado, talvez um pecado de estimação que você tem cultivado a cada dia, e aquilo não te deixa romper, aquilo não te deixa crescer. É por isso que a palavra de Deus ela só exerce poder nas nossas vidas quando nós aplicamos. E é na segunda-feira, é no nosso lar, é no nosso íntimo que nós passamos a aplicar esses princípios que a gente ouve aqui na casa do Senhor. Eu tenho uma convicção aqui no meu coração e eu queria que você ouvisse isso aqui. Nenhum de nós que saímos, talvez você poderia estar na sua casa, por N desculpas, né? Não vou descansar, amanhã é segunda-feira, tenho que trabalhar cedo. Ou talvez outras pessoas ainda tenham usado isso como desculpa, o vírus, mas tem vivido sua vida normalmente. Mas você saiu do seu lar e está aqui. Com certeza o que te levou a fazer isso é a fé que está dentro do seu coração. Aleluia por isso, glória a Deus. Às vezes nós olhamos para as nossas condições e nos vemos alguém sem fé, né, irmãos? Meu Deus, eu estou precisando de fé. Estou precisando ter minha vida mudada. E a gente até acha que a gente não tem fé. Mas se você não tivesse fé, você não estaria aqui, meu irmão. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, um verso conhecido da palavra de Deus que você conhece. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra do Senhor, essa fé que já está aí dentro do seu coração vai se multiplicar pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Será que você pode levantar uma das suas mãos nesse momento aí e dizer assim: Pai, eu estou aqui porque eu quero ouvir a revelação da sua voz. Diga aí no seu lugar, fala isso aí para Deus, irmãos. Eu sei, Deus, que a sua palavra é sempre nova a cada manhã, e que não existe, meu Deus, um culto, não existe um momento igual a outro. É por isso que eu estou aqui, para ouvir a voz do Senhor. Mas pela sua misericórdia e graça que me alcança ainda no dia de hoje, me ajude a não somente ouvir da sua revelação, mas principalmente, ó Deus, sair aqui com a convicção para aplicar e ter a minha vida transformada pelo seu poder. Essa é a nossa oração, Jesus, em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que nesse assunto que nós já estamos falando aqui, a Bíblia, ela não deve ser lida como um livro qualquer. Muitas vezes nós lemos livros, né? O brasileiro, na verdade, tem uma dificuldade muito grande de ler. A média é um livro a cada 2 anos. Isso porque tem pessoas que leem muito, né? Um livro a cada 2 anos. E às vezes isso fica um pouco até mais triste ainda quando nós trazemos para o meio evangélico, para o nosso meio, para o meio da igreja. Esses tempos para trás, a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, fez uma pesquisa rápida. E a cada 10 pessoas, somente 3 pessoas leem a Bíblia usualmente. E esse usualmente é uma vez na semana. Tem pessoas que passam anos, semanas, meses sem ler a palavra de Deus. Só que a Bíblia, diferentemente de qualquer outro livro, nós não lemos a Bíblia apenas para conhecer o conteúdo que está dentro dela, como um ritual religioso. Agorinha há pouco o pastor Fernando dizia aqui na ministração que a gente foi ensinado, e é um bom costume que eu e você temos, de subir à casa do Senhor, louvar a Deus. Mas a Bíblia, ela não deve ser lida somente como algo para ter aqui alguma teoria, não. A Bíblia deve ser lida para adquirir nesse livro aqui a pessoa de Cristo Jesus. Aquilo que nós já falávamos agorinha há pouco, eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer o autor. Veja bem, irmãos, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos Filipenses, Paulo, aquele mesmo que subiu até o 3º céu, e ele usa até na 3ª pessoa, tamanha era a humildade, né? Eu conheci um homem que subiu até o 3º céu. Ele vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, eu procuro e quero conhecer a Jesus. Um homem que conhecia Jesus, muito mais do que todo o nosso conhecimento junto aqui. Mas mesmo assim, ele tinha a humildade em dizer, eu quero conhecer Jesus. Porque o conhecimento da pessoa de Jesus, irmãos, transforma uma história. Conhecimento de Jesus, daquilo que Ele é, à medida que nós conhecemos a Cristo, nós vamos parecendo mais com Ele. E quanto mais eu conheço Jesus, mais eu conheço a mim mesmo. Às vezes as pessoas têm uma certa dúvida concernente ao que eu vou dizer agora. Como é que eu posso andar no caminho, sendo que Jesus já não está mais entre nós, Ele é Espírito, está à destra de Deus? Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu conheço a mim mesmo e tenho recursos o suficiente
para andar no caminho que é Jesus. Se você tem um mapa, você conhece o caminho para onde você está indo. Se você conhece Jesus, é impossível você andar errante na vida. O que acontece nas pessoas é que muitas pessoas ainda não descobriram o seu propósito de vida. Vivem uma vida às vezes até triste, angustiada, porque não sabe para onde está indo. Qual que é o meu propósito? E talvez um tema que tem crescido tanto no nosso meio é essa questão, propósito, né? Falando sobre propósito. Mas quanto mais eu conheço a Jesus, eu descubro qual é a minha necessidade. Quanto mais eu conheço Jesus, eu descubro quais as minhas falhas, o que eu preciso mudar na minha vida. E isso, irmãos, não é num sentido que vai me deixando desconfortável, porque quanto mais eu pareço Jesus, mais de Deus eu tenho sobre a minha vida, mais graça de Deus eu tenho sobre a minha vida, mais poder, mais autoridade, mais unção, mais força no dia da fraqueza, porque eu vou parecendo a Jesus. Tem alguém aqui para adorar a Deus essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Então existem alguns aspectos sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, que nós precisamos aprender. E Ele já apresentou na sua palavra. Quando nós vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus vai dizer assim para Moisés: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se você pode, pega a sua Bíblia comigo e abra em Êxodo, nesse capítulo 3. Mas nós vamos ler aqui especificamente os versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 3, versículo 15 e 16. Que diz assim a palavra do Senhor: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos da terra e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu. Apenas até aqui já é o suficiente. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus ainda, Mateus capítulo 23 e versículo 31 e 32. Jesus disse algo parecido com isso aqui que Moisés ouviu da boca do próprio Deus. Versículo 31 de Mateus 23, Jesus diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A pergunta que nós precisamos fazer aqui essa noite: por que é que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque imagine, irmãos, existe alguma coisa na vida dessas pessoas que eu e você precisamos aprender. Porque, pense bem, pastor Fernando, Deus se apresentando: eu sou o Deus do Fernando, eu sou o Deus divino, eu sou o Deus do Luiz. E que privilégio, né, irmãos? Ser conhecido por ser servo de Deus. Eu sou o Deus de fulano. A fé daquela pessoa é tão grande que Deus se apresentou a Moisés como sendo o Deus deles. Então, existe postura na vida dessas pessoas que nós precisamos entender. E o primeiro é entender quem é que foi esse homem: Abraão, Isaac e Jacó. Esses três homens de Deus. Alguma coisa de especial nós precisamos aprender. E eles, a começar para meditarmos aqui essa noite, eles conduziram os seus filhos. Abraão conduziu seu filho Isaac, Isaac conduziu tanto o seu filho Esaú, que ao longo do caminho meio se perdeu, e o seu filho Jacó, e depois Jacó, os seus 12 filhos também ensinaram através das suas próprias vidas acerca de Deus, com seu próprio exemplo de vida. Esses dois princípios que eu quero falar com os irmãos, o primeiro que eu quero falar essa noite é justamente sobre propósito. Você pode dizer isso comigo? Diga: propósito. Propósito. Gênesis capítulo 12, é uma passagem muito conhecida que eu e você sabemos da chamada de Abraão. Mas aqui em especial do versículo de 1 a 3, eu vou ler. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra e da sua parentela e da casa dos seus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo o propósito de Deus, que Deus havia de salvação, começou a partir de Abraão.
Nós bem sabemos a história bíblica, a história sagrada, que Deus cria Adão e Eva, e no momento ali eles se perdem, pecam, e o pecado faz o homem se afastar de Deus. A partir daquele momento então Deus já começa com o seu propósito salvífico para todas as pessoas, para todas as nações. E esse projeto começa em Abraão. A partir de Abraão então Deus começa a suscitar um povo. Esse povo viria a ser o povo de Israel, os filhos ali de Jacó, que depois teve o seu nome transformado e deu origem à nação de Israel. Hoje eu e você, pelo sangue de Cristo Jesus, fazemos parte desse propósito. Esse propósito que começou em Abraão nos alcançou através de Cristo. Então fazemos parte da descendência, da herança que Cristo conquistou com o seu sangue ali na cruz do Calvário. Mas entendendo sobre isso aqui, qual que foi o propósito específico na vida de Abraão? Porque se nós estamos falando sobre o primeiro princípio aqui da vida, propósito, qual que foi o propósito na vida de Abraão? Abraão, diferente do livro de Juízes, que traz sobre os juízes, os legisladores ali da época de Israel, Abraão não foi chamado para ser um juiz, para legislar, ou tampouco para ser um rei, nem para ser um profeta, não. Abraão, ele teve um chamado diferente. Abraão, ele teve um chamado para deixar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O chamado de Abraão foi ser abençoado, mas nós acabamos de ler o texto bíblico e Deus fala para Abraão: Abraão, deixe, sai da terra dos seus pais, deixe os seus pais. Então o chamado de Abraão foi para deixar. Você está entendendo? Ele deixou, o propósito dele era deixar. Perceba, se Deus falasse comigo e com você, irmãos: meu filho, deixe, sai daí, vai. Será que nós teríamos a coragem e a fé que esse homem teve? Sem mesmo saber para onde estava indo, porque Deus não havia falado para ele onde ele estava indo. O chamado de Abraão foi só para deixar. Deus não falou nada concernente ao futuro concreto, prático, para que Abraão entendesse, tivesse talvez os seus olhos abertos. Opa, é uma coisa boa, então eu vou deixar aqui porque tudo isso vai acontecer. Não, ele simplesmente foi chamado para deixar. E o princípio do propósito nos ensina que a gente sempre vai ter que deixar alguma coisa para viver algo maior com Deus. Eu vou repetir isso aqui para você sair com isso aqui no seu coração essa noite. O princípio do propósito, em primeiro lugar, nos ensina que nós sempre vamos ter que deixar alguma coisa para viver uma coisa maior com Deus. Às vezes aos nossos olhos, irmãos, é uma perca grande demais, é algo difícil demais para ser deixado de lado. E Deus, com seu amor e a sua bondade, um Deus onisciente que já está lá na frente. O nosso Deus já sabe por onde quer que nós vamos passar. O salmista Davi, quando está escrevendo o Salmo 23, ele vai dizer: Ele me guia. Se Ele está me guiando, significa que Ele está indo à minha frente. Então Ele já sabe quando vai ter uma curva, Ele já sabe quando vai ter um buraco, Ele já sabe quando vai ter uma pedra. Significa, irmãos, que sempre que Deus pedir para deixarmos alguma coisa, Ele jamais vai nos deixar na mão, porque Ele sabe o que é o melhor, Ele sabe o que está na frente. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui essa noite, irmão? Diga um amém aí, aleluia. Teve o chamado para deixar. E eu sei que Deus já está falando em corações aqui. Muitas vezes eu e você precisamos deixar, irmãos, uma visão que talvez achávamos que seria o melhor para as nossas vidas. Um sonho, não, esse sonho aqui, esse projeto aqui que eu já bolei é o melhor. Se eu conseguir cumprir a risca, eu vou conseguir concretizar todos os sonhos, todos os desejos pessoais que eu tenho na minha vida, sendo que Deus tem coisa muito maior para a gente. E Deus nos chama para deixar. Às vezes isso é difícil, olha aqui para mim em nome de Jesus, não deixe que nada roube a sua atenção. Às vezes Deus pede que deixemos pessoas, e a gente não quer deixar aquela pessoa que às vezes a gente tem um costume popular de dizer, né? Está sendo até um encosto na sua vida. Eu sei que Deus está falando em corações aqui. Pessoas que não deixam você ir adiante, que tantas vezes colocam pedras sobre aquilo que você tem planejado, e talvez é até o querer de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Ele opera em nós tanto querer, ou seja, Deus coloca um sentimento em nosso coração, e muitas vezes esse sentimento tem a ver com a vontade dEle. É por isso que quanto mais eu conheço Jesus, mais eu conheço a mim mesmo e descubro o querer de Deus sobre a minha vida. Ele opera então o querer e o efetuar, porque Ele já está indo à frente. Então perceba, o chamado de Abraão foi para deixar. Porque projeto, irmãos, propósito, que é o que a gente está falando, nos fala sobre o meio pelo qual Deus realiza a vontade dEle. Eu vou repetir isso para você. Propósito é o meio pelo qual Deus cumpre a sua vontade. A sua vontade.
E nesse mundo que a gente tem vivido, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas querendo descobrir o seu propósito. Acima de tudo, irmãos, o seu propósito, olha aqui para mim em nome de Jesus. O meu propósito é ser o meio pelo qual Deus vai realizar a vontade dele aqui nessa terra, através da minha vida. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Aonde Deus encontrar fé no coração, que essa noite eu quero estender minhas mãos e ser boca de Deus como profeta para profetizar, que aquilo que você ainda nem planejou, Deus vai começar a realizar em sua vida, porque através de você uma geração vai ser abençoada. Quanto maior forem os seus galhos, porque aos olhos de Deus somos como as árvores. Salmo de número 1, quanto maior forem os seus galhos, maior será a sua sombra, maior será o seu lugar de descanso. As pessoas começarão a vir até você, você será uma bênção. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus, irmãos? Eu e você somos o meio pelo qual Deus cumpre a vontade dele. E muitos deixam de viver esse propósito de Deus que nós estamos falando aqui essa noite, porque pensa que propósito está ligado à sua própria vontade e minha vontade. Às vezes a gente até canta aquele hino, né, do Pai Nosso. Às vezes até ora o Pai Nosso quando está com preguiça, né? E Deus está vendo se ele no seu quarto, quando você ajoelha à noite, está com preguiça, só vai lá e ora o Pai Nosso com preguiça de orar. Mas a gente até fala que o teu reino venha, que seja feita a sua vontade, quando na verdade lá no fundinho do nosso coração a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente não quer deixar. A gente não quer deixar nossos sonhos, a gente não quer abrir mão daquilo que a gente planejou. Foi tanto tempo sonhando, já tem tanto tempo que eu estou me esforçando para chegar nesse lugar. Irmão, o que Deus tem para você, Paulo vai dizer, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração, aleluia, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Eu sinto Deus aqui neste lugar, aleluia. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer: Pai, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver os seus sonhos, não importa se vai custar a minha vida, eu abro mão de tudo para viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Aleluia. Então Deus chama esse moço aqui, à época, nem era tão moço assim, né? Tinha aproximadamente 75 anos de idade, esse senhor aqui, Abraão. Como se ele estivesse dizendo para Abraão: Abraão, o meu projeto é que você seja o meio pelo qual eu vou abençoar uma descendência inteira. A partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. Quem é a semente de Abraão, irmãos? Jesus. É por isso que através dele ali estava começando o plano para que essa bênção chegasse até mim e até você. Irmãos, quando nós entendemos isso aqui, por isso que eu disse no começo, isso tem um poder de mudar a nossa história. Tem muitas pessoas que vivem com sentimento de autocomiseração. Sabe o que é isso? Pena de si mesmo. Gente que toda vez que você olha para ela só anda com cabeça baixa, só anda triste. Raramente você vê um sorriso no rosto. Olha, neurocientificamente falando, quando você sorri, por mais que você esteja triste, seu coração começa a ficar alegre. A sua mente começa a entender aquilo como um estímulo. Comece a sorrir, irmão. Tira esse rosto caído. Você é filho de Deus. Você já tem a bênção de Deus. Eu amo a carta que Paulo escreve a Efésios, capítulo 1, verso 3. Paulo vai dizer assim: bendito seja o Deus, nosso Pai, que nos tem abençoado, ou seja, um presente contínuo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é uma bênção, irmão. Você já tem a bênção de Deus. Se aproprie dessa condição. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém aqui essa noite. Aleluia. Então propósito fala sobre deixar, fala sobre obediência. Obediência, você pode repetir isso comigo? Diga: obediência. Abraão não sabia nem para onde ele estava indo, irmãos. Ele não sabia nem para onde. Ele não estava vendo, não entendia o que estava acontecendo ali. E quando a gente não está vendo o que vai vir pela frente, quando a gente não sabe para onde ir, a única coisa que resta é obedecer. Porque ou você obedece ou você obedece, você não tem outro recurso. Você não tem mais o que fazer. E é por isso que às vezes Deus deixa você ir até o último esforço. Deus está falando em corações aqui essa noite.
Você quer ir por esse caminho? Eu não fiz isso para você, mas você quer ir? Vai. E aí a gente acha, Deus não me ouve mais, Deus me abandonou, quando Ele só está esperando acabar os seus recursos para você entender que o que Ele quer do seu coração não é sacrifício, não é coisa de tolo, mas é obediência. Um coração obediente atrai a atenção de Deus. Quando aprendemos com Abraão sobre a obediência, nós passamos a viver aquilo que Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. E a gente não precisa ver para entender que Deus tem o melhor para nós. Deus só espera encontrar em seu coração obediência. A obediência vai gerar em você fé, para que você possa viver a vontade de Deus. Tem muitas pessoas querendo viver o propósito de Deus, mas não querem obedecer. E o que você precisa entender é que, na maioria das vezes, deixa eu até afirmar isso aqui, 100% das vezes, você vai ter que obedecer no escuro, sem entender, não sei o que está acontecendo, mas eu obedeço a Deus, porque eu entendo a soberania e a vontade de Deus. Deus não precisa, às vezes as pessoas pensam que Deus precisa fazer uma lista, né? Já pensou se Deus Abraão fala isso para Deus: Deus, eu vou obedecer, mas me faz uma lista aí do que vai acontecer. Abraão não teria sido chamado como o pai da fé. Abraão não teria entrado nos anais da fé ali em Hebreus capítulo 11. Mas ele entra nesse lugar porque ele se dispôs a obedecer. Muito obrigado. Ele se dispôs a obedecer. Irmãos, o que tem feito pessoas ficarem frustradas nos dias de hoje é justamente essa questão de não obedecer, coração duro. Mas a palavra do Senhor, e eu creio isso aqui, eu vejo isso aqui com os olhos da fé, que Deus em sua palavra vai nos dizer que quando Ele enviasse o seu Espírito, Ele converteria o nosso coração de pedra em carne. Então, em nome de Jesus, irmãos, entenda, a vontade de Deus é anos-luz melhor do que a vontade que você tem sonhado no seu coração. Peça para Deus isso: Pai, me ajude a obedecer. Será que como um ato de fé, só se você tiver fé no seu lugar, você pode levantar as suas mãos e diga: Pai, me ajude a ter um coração disposto a obedecer. Me ajude a olhar para a situação com os olhos espirituais. Bom, se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você fazer, faça. Pare de questionar, pare de saber como é que vai ser, obedeça. Os sonhos de Deus, você já ouviu essa frase, são muito maiores do que os seus. Aleluia por isso. Em Gênesis ainda, nesse capítulo que nós lemos, versículo 6 agora. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, ela tem uma capa dura, ela fica fechando. Versículo 6 de Gênesis 12. Vai dizer assim: E Abraão passou pela terra, até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam, nesse tempo, na terra. Existem duas palavras, e olha aqui, irmãos, nada do que está aqui nesse livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, nada, nem a genealogia, é por acaso. Nós precisamos entender que tudo que Deus colocou através do seu Espírito Santo, homens escrevendo a sua palavra, está aqui por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Esses dois lugares aqui que nós lemos, tanto Siquém quanto Moré, a gente precisa voltar lá no hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, para entender o que Deus está dizendo aqui. Quando Deus coloca essa palavra aqui, estrategicamente, e Abraão passou por Siquém. Siquém, voltando lá, o hebraico dá uma ideia de um ombro, que traz, em outras palavras, o significado de obediência. Então, Siquém, um ombro, que dá a ideia de obedecer, lá do hebraico. Até Moré. Moré é um outro lugar que tem ali na terra de Canaã, Israel hoje. Moré significa professor e dá a ideia de obediência. Então, preste atenção nisso. Todo conhecimento, toda compreensão concernente a algum assunto é resultado de uma obediência. Primeiro, a gente passa por Moré. Primeiro a gente passa por Siquém, melhor dizendo, até chegar em Moré. Primeiro a gente obedece para depois entender aquilo que Deus está fazendo. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Primeiro a gente passa pelo lugar da obediência para depois entender o que Deus está fazendo. O caminho com Deus é inverso. Nós não temos que entender para obedecer. Nós temos que obedecer. E a partir de então, a gente passa a entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E se existe algo maravilhoso, é obedecer à vontade do Senhor.
Talvez, irmãos, eu nem tinha pensado em falar isso. Mas eu não estou no pastoreio hoje. Também exerço minha função secular. Trabalho no estado desde 2011. E há 3 anos estou como superintendente de uma pasta do governo do estado de Goiás. Mas os meus planos eram outros. Eu não queria mais o pastorado para a minha vida. E Deus sempre havia falado, e aquela pastora que os irmãos, a maioria aqui conhece, a pastora Ana Mirtes, chorava quando eu dizia isso. Mãe, o máximo que eu vou poder ser é um pastor auxiliar. Pastor titular, eu não quero isso. E ela chorava, não, eu sei do que Deus prometeu para você. Mas um dia, irmãos, Deus novamente reacendeu a chama no meu coração. E me colocou de volta num propósito. E a partir de então eu falei, eu posso abrir mão de todas as minhas vontades. Já estava com outros planos, já estava novamente arrumando as malas para ir morar fora do país novamente. Eu tive a oportunidade, quando meus pais eram pastores aqui ainda, de morar nos Estados Unidos. A gente já estava organizando tudo para voltar para lá novamente, eu e a minha esposa. Mas decidi ouvir a voz de Deus e obedecer. E o que não tem faltado, e eu falo isso para a glória de Deus, não para a minha glória. O que não tem faltado sobre a minha vida, irmãos, são frutos dessa obediência. Eu tenho provado na minha casa, dentro da minha vida, honra que eu não seria capaz de, com toda a minha habilidade, produzir. Mas Deus, com sua fidelidade, através desses princípios, tem realizado na minha vida. Deus quer fazer você comer o melhor dessa terra. Deus quer fazer você ser uma bênção nessa geração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem reflexiva mesmo nesse momento. Você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a passar primeiro por Siquém até chegar em Moré? Primeiro você obedece para depois entender. Eu não estou vendo, mas eu vou caminhando. Eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu vou dar o primeiro passo sabendo que a destra de Deus vai segurar o meu segundo passo. Se existe um caminho que não traz arrependimento, é o caminho da obediência. Quando Abraão chega em Canaã, ele monta a sua tenda. E aqui existe algo profundo também. Abraão monta a sua tenda entre 2 lugares. Entre uma cidade chamada Betel e outra cidade chamada Ai. Ai, aquela mesma cidade que Josué, muitos anos depois, conquista novamente com o povo de Israel. Era uma cidade forte. Mas naquele tempo, os cananeus habitavam ali naquela terra. E Abraão, com a sua mulher Sara, monta ali a tenda dele entre essas 2 cidades, Betel e Ai. Se os irmãos não sabem, Betel significa casa de Deus. Betel significa o que, irmãos? Casa de Deus. Ai significa monte de ruínas. Ai significa monte de ruínas. Ou seja, quando Abraão monta a sua tenda aqui naquele local, todas as vezes que ele virava para a casa de Deus, ele tinha que dar as suas costas para um monte de ruínas. E o que isso significa? Eu gosto muito, na verdade, eu amo essa analogia que a palavra de Deus vai nos trazer. Todas as vezes que Abraão olhava para Deus, para a casa de Deus Betel, ele tinha que dar as costas para os seus passados. Ele tinha que dar as costas para os seus traumas, para aquilo que não deu certo, para um monte de ruína. E olhar para Deus, olhar para a casa de Deus. Ou seja, irmãos, o que isso significa para as nossas vidas? Tem pessoas que não conseguem olhar para Deus. Tem pessoas que não estão conseguindo caminhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para o ministério que Deus já constituiu, para as coisas grandes que Deus já escreveu. Por quê? Porque está abraçado a um monte de ruína. Está abraçado a depressão tem tomado conta, já não consegue andar mais, tamanho peso. Mas Deus me trouxe aqui neste lugar essa noite para dizer, e eu sei que foi Ele, não eu, muito menos o pastor Claudinô, que me trouxe aqui para ser boca de Deus dizer, Deus tem trazendo liberdade de espírito. Jesus disse, vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu tenho alívio e descanso para as vossas almas. Comece a olhar para Betel. Comece a olhar para a casa de Deus. Esqueça aquilo que não deu certo. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça os seus planos que foram frustrados. Deus já tem uma nova história preparada para você. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu errei, eu pequei, eu fiz isso e aquilo outro. Quem sou eu para estar na casa de Deus? Outro dia eu conversava com um irmão lá na igreja. Ele gosta de tomar uma cerveja, mas ele não toma pouco, ele toma para tombar mesmo todo dia. Em vez em quando ele, geralmente nas quartas-feiras ele vai lá na igreja, que lá nós temos culto quarta e domingo. Era terça e quinta e depois eu mudei somente para quarta, para fazer um culto mais dinâmico. E sumiu um tempo e eu fui atrás dele, né? Falei, fulano, por que você não está vindo mais à igreja? Ele falou, pastor, eu me sinto indigno de estar ali naquele local.
Na hora eu tomei a palavra dele e falei assim, não preciso nem continuar, peraí, eu também sou indigno de estar naquele local. Eu não vou à igreja porque eu sou bom, eu não vou à igreja porque eu mereço, não. Eu vou lá porque realmente eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Eu preciso olhar para Betel, eu preciso olhar para a casa de Deus. Não são os meus pecados que vão obstruir a linda história que Deus escreveu para a minha vida. Eu não posso permitir que a minha fraqueza carnal impeça de viver coisas sobrenaturais no Espírito de Deus. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando em corações. Não é por você, irmãos, é por aquilo que Cristo consumou no local chamado Gólgota, ali na cruz do Calvário, que eu e você estamos aqui. Ninguém aqui é bom, nem nós que estamos aqui em cima, nem ninguém que está embaixo. É a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, irmãos, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 8, que tudo o que precisamos, deixa eu ler esse trecho da palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8, assim nos diz a palavra de Deus: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, quem que estava escrevendo isso aqui era o apóstolo Paulo. Homem que gozava de um prestígio na comunidade judaica. Homem que tinha uma posição honrada naquela sociedade, naquele tempo. E o que ele vai dizer? Eu considerei como perda. Tudo aquilo que eu achei que tinha algum valor, eu considerei como perca para obedecer o meu Senhor. Eu esqueci para trás um monte de ruína. Eu esqueci para trás aquilo que não deu certo, para que eu possa viver aquilo que Deus escreveu sobre a minha vida. Esse mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta, que é maravilhosa, ele vai dizer assim: olha, eu não julgo que eu alcancei a perfeição, muito pelo contrário, eu esqueço daquilo que para trás ficou e prossigo para o alvo, para receber aquilo que Deus já preparou para a minha vida. Nós precisamos aprender com essa postura. O propósito de Deus, irmãos, só vai se cumprir, olha aqui para mim em nome de Jesus, e saia com essa palavra no seu coração. O propósito de Deus só vai se cumprir na sua vida quando você deixar um monte de ruínas que ficou para trás. Já está para trás, irmão, já ficou para trás. Foque os seus olhos em Betel. Foque os seus olhos na presença de Deus. Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui: meu filho, minha filha, você que está longe, aleluia. Eu estou com saudade de você. Não é aquilo que você fez que determina o que eu já constituí sobre a sua vida. Eu tenho uma linda história para você. Pelo amor que eu já demonstrei por você na cruz, vem para perto, vem para minha casa. Aleluia. O propósito de Deus, irmãos, também vai nos ensinar, olha para mim em nome de Jesus, que eu e você muitas vezes caímos nesse erro, que nós não podemos ter planos B. Muitas vezes a gente ouve a promessa de Deus e começa até a se concretizar por um dado momento da nossa vida, e de repente a gente perde a paciência, né? Porque a gente é imediatista. E se tem algo que deixou a gente assim nesses últimos dias, cadê meu celular? É o tal do telefone, acho que eu não subi com ele não, deve ter. É o tal desse negócio aqui, né? Aqui a gente viaja o mundo em segundos. Aqui a gente recebe uma informação do outro lado do planeta em segundos. Esse negócio mal acostumou a gente. E muitas vezes o trabalhar de Deus demora um tempo. Ali naquela visão que Deus dá a Jeremias, nos mostra como Deus mostra para Jeremias o vaso. É um trabalhar. Tem todo um tempo até alguma promessa se cumprir. Esse homem que a gente está falando aqui é Abraão. Foram 25 anos até a promessa de Deus começar a se cumprir através de Isaac. E o que Deus nos ensina através de Abraão, nesse princípio do propósito. Primeiro a gente falou obediência, e agora em segundo lugar é a não termos plano B. Tentar dar uma ajudinha santa para Deus, né? Está demorando, deixa eu dar uma ajudinha aqui para Deus, como se Deus precisasse de alguma ajuda da nossa parte. Como se Deus não fosse poderoso, soberano o suficiente para fazer todas as coisas, para dar ordem a tudo, e tudo se obedecer e acalmar ao som da sua voz.
Talvez o que tem impedido você a viver aquilo que Deus escreveu sobre você é esse fato de você ainda estar insistindo em um plano B. Não deu certo aqui, não, deixa eu pegar esse outro caminho aqui. Sara e Abraão, eles acharam que estava demorando e partiram justamente para esse outro caminho, para o plano B. E eu fico imaginando, irmãos, a figura de Sara. Quantas esposas tem aqui? Levanta sua mão. Levanta sua mão, esposa, mulher. Isso. Perceba você, irmã. Será que se Deus fizesse uma promessa para você ser mãe, você vai ser mãe. Seu pai, né? Seu marido vai ser pai. E essa promessa demorasse a se cumprir, você ia falar para ele: olha, tá aqui a nossa empregada, a nossa serva, deita com ela aqui e consuma o ato aí para que você possa ser pai, e esse filho, mesmo que por adoção, possa ser meu filho. Eu tenho certeza completamente, você não ia fazer isso. Obviamente não. Eu fico até imaginando, eu acho que naquele momento ali, permita conjecturar essa ação aqui, eu acho que Sara ficou um pouco endemoniada, irmão, porque não tem base um trem desse. Uma mulher, a esposa, mandar o marido deitar com outra mulher. E Abraão entrou no baile também, né? Não era bobo, não era nada bobo. Pera aí então, deixa eu entrar nesse movimento aqui. Só poderia estar. E eles optaram por esse segundo caminho, esse plano B. Mas escute isso que eu vou dizer. Escute isso que eu vou dizer. Toda vez que você optar pelo seu plano B, você pode gerar qualquer coisa. Você pode gerar até Ismael, mas você não vai gerar a promessa, você não vai gerar Isaac. Toda vez que eu e você optarmos pelo plano B, nós geraremos Ismael, mas não geraremos Isaac, a promessa de Deus. E perceba, quando Abraão então se deita ali com Agar, aquela serva egípcia de Sara, aos 86 anos, 11 anos depois que ele havia recebido a promessa de Deus, ele então se torna pai de Ismael, que não era a promessa era que ele e Sara seriam pais. E toda vez também, além de não gerarmos a promessa de Deus, quando nós optamos pelo plano B, a gente passa a desfrutar de uma forma muito amarga o silêncio de Deus. Porque depois que Ismael nasce, irmãos, Deus fica em silêncio para com Abraão 13 anos. 13 anos. Você sabe o que é isso, irmão? 13 anos. Às vezes eu e você é doído demais ficar uma semana, um mês. Parece que sem ouvir a voz de Deus falando uma palavra como essa, falando um louvor, falando de um testemunho. É difícil ficar sem ouvir a voz de Deus. Pense você 13 anos ficar sem ouvir a voz de Deus. Porque o plano B te afasta da presença de Deus. O plano B faz você ficar mais longe daquilo que Deus escreveu. Outro dia, eu estava no gabinete ali na igreja, conversando com uma jovem, eu e a pastora Nayara. E nós estávamos ali aconselhando aquela jovem, seus 22 anos aproximadamente, acabaram de terminar sua faculdade de medicina veterinária. E ela falando: pastor, já há muitos dias que eu não leio mais a Bíblia, há muitos dias que eu já não oro mais, porque eu já não tenho ouvido mais a voz de Deus. Há muitos dias que eu estou até sem estímulo para vir para a igreja. Só viu aqui que eu sumi? Eu falei: é, realmente, irmã. Porque eu venho aqui, não escuto, não sinto nada. Aí muitas vezes a gente quer até culpar o pastor, quer até culpar a equipe de louvor, alguma coisa nesse sentido, sendo que o problema está em nós. Entenda algo aqui, irmãos. Da mesma forma que Deus deposita em você a bênção dele, quando alguma coisa aos nossos olhos não está certo, no reino de Deus, aos nossos olhos, na igreja, alguma coisa está errada em nós. Não é nas outras pessoas. É porque a gente tende a terceirizar a culpa. É mais fácil ver o erro dos outros do que o meu próprio erro. É mais fácil falar que os outros estão errados do que eu mesmo. E eu aconselhei aquela jovem dizendo o seguinte: irmã, a gente entendeu a situação e ela tinha preferido, melhor dizendo aqui, ela tinha preferido pelo plano B, C, D, todos os outros planos, menos o plano A que Deus havia constituído. Estava longe, para lá de Bagdá, daquilo que Deus tinha para ela. E a gente aconselhou ela ali. Mas a palavra final que eu disse para ela foi: Sabrina, os irmãos não conhecem mesmo, né? Falei sem querer aqui o nome da irmã. Não abra mão da presença do Senhor. Tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer para que você fique longe de ouvir a voz de Deus e entender aquilo que você tem que fazer, se aproxime mais. Não desista de orar, não desista de buscar. Enquanto eu não ouvir a bênção do Senhor, enquanto eu não ouvir a voz do Senhor, eu não vou parar de clamar. Você lembra daquele cego que estava ali à entrada daquela cidade de Jericó? Lembra?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros mandavam ele: para de falar, para de perturbar o mestre. E ele não parava de clamar: eu quero que ele olhe para mim. Porque às vezes a gente opta pelo plano B, mas a graça, a misericórdia de Deus sempre para aqueles que se dispõem a clamar. Deus não está com seus ouvidos tampados para a voz de um clamor sincero. Aleluia. Você está aqui para entender essa palavra, irmão? Aleluia. Quantos estão aqui para entender essa palavra? Diga amém aí. Projeto, então, propósito que a gente está falando é obedecer no escuro e não ter um plano B. Gênesis ainda no capítulo 17, versículo 1. É a primeira vez que Deus vai se apresentar para Abraão como El Shaddai. Eu não sei se você sabe, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez na palavra de Deus que ele se apresenta como isso. E sabe o que é interessante, irmãos? Toda a perspectiva de Abraão e de Sara já tinha se esvaído, não existia mais. O anjo de Deus desce na tenda ali, Abraão com 99 anos nessa passagem, e Abraão duvida no seu coração, Sara duvida no seu coração nesse instante. Mas mesmo assim, Deus se apresenta: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que isso nos ensina, irmãos? Cada dificuldade, porque às vezes a gente deixa de obedecer, às vezes a gente toma um plano B, mas cada situação adversa, o pastor Fernando contou um testemunho aqui agora há pouco, vendo o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Cada adversidade que eu e você vivemos é uma oportunidade que Deus revela uma nova faceta do seu caráter. Você entendeu? Cada dificuldade que você passa é uma oportunidade para Deus revelar algo que você não conhecia dele. Então talvez a gente pense em reclamar, a gente pensa às vezes até em desistir, mas é nessa oportunidade, é nessa situação adversa que Deus revela algo novo daquilo que você não conhecia. É na situação que nós somos injustiçados, meu Deus, olha o tamanho da injustiça que eu estou sofrendo, que Deus se apresenta como Yahvé Tsekenu, aquele que é a minha justiça. É no momento de escassez, eu estou precisando de algo sobrenatural, que Deus se apresenta como Yahvé Jireh, o Deus provedor. Irmão, a sua dificuldade é a oportunidade que Deus vai revelar algo novo da faceta dele. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, para nós já terminarmos aqui, o segundo princípio é o princípio do recebimento. Nesse mesmo Gênesis capítulo 17, e agora versículo 19. Deixa eu pegar a palavra do Senhor para ler aqui para os irmãos, que diz assim: e Deus disse: Sara, tua esposa, de fato, te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno, e com sua semente depois dele. Isaque, segundo esse texto que a gente leu, ele tinha 3 posições. Quantas posições, irmãos? 3. Ele era filho, ele era herdeiro e era responsável por uma descendência. Ele era responsável por deixar um legado para os seus filhos. E Isaque, irmãos, era o escolhido de Deus. A gente acabou de ler aqui, era o escolhido, querido de Deus, né? Talvez até o preferido de Deus naquele momento. E quem que não quer ser escolhido de Deus? Quem que não quer ser querido por Deus? Meu Deus do céu, é o nosso Pai Celestial, que nos dá boas dádivas, mesmo quando nós não merecemos. Imagine quando aos olhos dele nós somos queridos, como Isaque foi aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Mas sabe, irmãos, muitas vezes esse é o nosso problema. É que a gente consegue ver as bênçãos, a gente consegue ver outras pessoas sendo abençoadas, e esquecemos que sobre nós, todos os dias, a misericórdia de Deus tem sido renovada toda manhã. Se você está aqui essa noite, foi que hoje pela manhã a misericórdia de Deus desceu do céu, alcançou a sua vida, colocou o fôlego nos seus pulmões, firmou os seus passos e te fez estar aqui essa noite. Então todos os momentos a misericórdia de Deus, ela nos alcança. E às vezes nós vemos, ó, Deus tem grandes coisas para aquela pessoa. Muitas vezes a gente tem um chamado ministerial, ou algum chamado para ser um levita, um cantor, ou alguma coisa no reino do Senhor, propriamente dizendo, na igreja.
Mas a gente olha para os outros e parece que Deus só tem coisas grandes para os outros. E a gente a gente não pode ver nada. Porque olha onde eu estou, olha o tamanho da minha cidade, olha a minha família, olha os meus pais. Quem são os meus pais? Quem sou eu na fila do pão? Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? E maravilhoso, gracioso da parte de Deus? É que quando José é chamado por Faraó, ali, lá no palácio de Faraó, Faraó não quis nem saber quem que eram os pais de José. Faraó não quis saber qual foi o curso que José fez para estar ali. Quando chegou o momento de Deus cumprir a promessa e ele receber aquilo que era de Deus, Faraó só perguntou, só falou: esse homem, não tem homem mais sábio que esse homem para exercer a função aqui de governador. Porque quando chega o tempo de Deus cumprir as promessas, não importa quem são seus pais, não importa qual foi a sua história, não importa qual curso que você fez, quando chega o tempo de Deus te honrar, Ele te honra porque a palavra dele é fiel. A Bíblia, a nossa palavra, a regra de fé, vai nos dizer que podem passar céus e terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quantos estão aqui para levantar a sua mão e dizer: Pai, eu creio que a sua palavra ainda está de pé, eu creio que as suas bênçãos vão me acompanhar, aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender aqui com Isaac, irmãos, esse princípio de receber, porque às vezes a gente pensa que nós não somos dignos, né? E às vezes outras pessoas até são orgulhosos demais e não conseguem receber. Ou outros ainda acham que tem que fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Se eu não der 3 pulinhos na onda, 7 pulinhos, esse ano não vai ser abençoado. Se eu não lançar uma oferenda para não sei quem, eu não vou ser abençoado. Eu tenho que seguir um ritual aqui, porque se eu não for na igreja passar a virada do ano, esse ano não vai ser abençoado. Não, se eu não for domingo ali na igreja, essa semana não vai ser boa. Não, irmãos. Você está aqui porque você reconhece que a sua vida precisa ser uma vida de adoração. Você busca a Deus porque você reconhece que sem Ele nós nada podemos fazer, mas tudo que vem de Deus é graça. Comece a partir de hoje a fazer uma decisão no seu coração, a aprender a receber aquilo que vem de Deus. Eu sou pequenininho demais, eu não posso. Ou então, isso aqui eu estou ganhando por causa de outra pessoa. E deixa eu testemunhar algo, que eu nem ia falar isso mesmo, mas Deus está incomodando aqui para falar. Por muito tempo eu me sentia assim, irmãos. Tudo que acontecia na minha vida, pastor Joaquim, eu achava que era só mérito do meu pai. E um dia Deus me fez entender que se Ele usou a vida do meu pai pessoal, meu pai particular aqui nessa terra, para me abençoar, foi o canal que Ele usou. E não importa qual o meio que Deus use para abençoar a sua vida, é Deus quem faz. É Deus quem faz. E eu quero ser boca de Deus mais uma vez, como profeta aqui, impelido pelo Espírito Santo para profetizar, que Deus vai começar a levantar pessoas para abençoar a sua vida. Deus vai começar a levantar pessoas para colocar no seu caminho e fazer você desfrutar das bênçãos dos céus. Mas aprenda, pelo amor de Deus, a receber. Abraão fez muito. Ele obedeceu, ele pagou um preço, ele deixou todas as coisas para receber a promessa. Mas Isaac, irmãos, Isaac não fez nada. Isaac não fez absolutamente nada. A palavra de Deus vai nos dizer que quando, inclusive foi essa situação que fez Sara falar para Abraão fazer Agar e Ismael fugir de casa, porque Ismael ficava zombando de Isaac. Isaac era tão parado, não fazia nada, que ele não tinha força nem para responder as implicações do seu irmão Ismael. Aí Abraão faz ele sair. Então, nem para isso ele tinha iniciativa para responder. Quando Abraão está indo sacrificar Isaac, a passagem que eu e você conhecemos, Isaac faz só uma pergunta para Abraão. Uma pergunta. Irmão, se sou eu ali naquele momento, pai, cadê o cordeiro? Não, Deus proverá. Some daqui, meu amigo, perna para quem tem, eu vou ficar aqui não. Mas ele era paradão. Pelo menos o mínimo que eu ia fazer ali, pelo amor de Deus, meu pai, eu vou estudar mais, eu vou ser um filho melhor, não faz isso comigo não. Mas Isaac nem isso, ele tinha iniciativa para fazer. Até para o casamento de Isaac, quem preparou foi Abraão. Os servos de Abraão vai lá até Rebeca para levar os presentes para ele. Ele não teve iniciativa nem para conquistar sua própria esposa. Bom, e eu lembro, minha esposa está aqui, linda, maravilhosa.
A gente teve 2 períodos de namoro, né? E quando foi para iniciar o segundo período de namoro, irmão, foi um sacrifício. Foi uma luta grande. Foi presente. Na época eu estava morando de volta aqui em Porangatu, e ela já estava lá em Goiânia fazendo faculdade. Mas era direto lá, e foi aquele negócio assim, pastor Fernando, até a mulher ceder. Mas foi muito difícil ela ceder. Nem para isso não teve iniciativa. Tudo que aconteceu na vida de Isaac, ele ganhou de graça. Ele não tinha iniciativa para fazer nada. Até os poços, ele só desentulhou, porque foi o pai dele que cavou. Até quando Isaac morre, até quando Isaac morreu, ele foi sepultado na própria cova, vamos dizer assim, no próprio sepulcro ali dos seus pais. Nem para cavar o próprio sepulcro ele teve iniciativa. Então Isaac nos ensina a receber, porque tudo que temos e somos veio do nosso Pai Celestial. Alguns irmãos entenderam aqui atrás de mim, eu acho que os irmãos não entenderam. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de Deus. Se você está aqui com essa roupa vestida, veio de Deus. Se você está aqui sem o coronavírus assolar você, veio de Deus. Se você lanchou, comeu esse dia, veio de Deus a provisão. Se você tem saúde em abundância na sua família, veio de Deus. Veio de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender com maior complexidade essa questão. É de graça. Nós precisamos entender o princípio do recebimento e aprender a viver isso. Tem coisas que a gente vai batalhar, tem coisas que a gente vai ter que obedecer, não vamos poder ter um plano B para poder seguir, mas tem coisas que vão vir de graça, de graça. É o favor de Deus. E por que isso? As 3 funções de Isaac: ele era filho, ele era herdeiro e ele era responsável por um legado. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para viver justamente aquela figura ali no Monte Moriá, como Isaac viveu, da provisão de Deus. E eu realmente não sei, isso aqui não é só um jargão, eu não sei do que é que você está precisando de uma provisão da parte de Deus. Mas como boca de Deus, eu quero profetizar que ainda até o final do ano tem provisão de Deus vindo para a sua casa. Irmão, se você tem fé para receber, receba que isso é da parte de Deus. Tem provisão vindo para os seus filhos, tem provisão vindo para a sua empresa, tem provisão vindo para a sua vida por completo. Provisão de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Jesus está contando uma parábola do filho pródigo, nós conhecemos muito bem essa parábola. Mas quando aquele filho pródigo cai em si, naquele lixo que ele estava, no chiqueiro, comendo bolotas ali com aqueles porcos, ele cai em si: meu Deus, meu pai é rico, eu vou lá pelo menos para ser um servo dele, porque se eu for servo dele eu vou ter uma vida melhor que essa. Só que quando ele chega na sua casa, na casa do seu pai, o pai dele tinha um anel novo, uma roupa nova para pôr nele. Quando o pai faz isso, era como se ele estivesse dizendo assim: meu filho, você não pode me devolver aquilo que eu já conquistei por você. Você é filho. Oh, aleluia! Que maravilhoso é poder entender que Jesus já conquistou a minha posição de filho, e nada do que eu faça pode me separar do amor de Deus. Paulo escreve na carta aos Romanos: o que é que pode nos separar do amor de Deus? Será a morte, será a altura, será a profundidade, será o presente, será o porvir? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, aleluia. Eu sou herdeiro de Deus. Deus me chamou para deixar um legado aqui nessa geração. Deus me chamou para marcar vidas aqui nessa geração. Fique de pé em nome de Jesus, se você pode, aí no seu lugar, aleluia. Muitas vezes o que acontece é que pelas nossas decisões a gente deixa de aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e deixamos de receber. 2 minutos eu termino. E a gente passa a viver longe de Deus, esquece a viver, ou esquece como era viver da graça, do favor imerecido, esquece como era ser filho. Eu disse sobre a segunda posição aqui de Isaac, que ele era herdeiro. Eu não sei se você sabe, quando alguém morre e deixa uma herança, é feito-se ali um inventário, e o juiz é o responsável por dar a efetivação daquele inventário. Só que quando o juiz está ali com os herdeiros, o
O juiz em nenhum momento faz um vestibular com aqueles filhos, para ver se eram filhos mesmo. Eles são herdeiros. Está ali o nome deles, sobrenome. Deixa eu falar algo sobre a sua vida. Você é herdeiro. E o selo que existe sobre você é o selo do sangue do Senhor Jesus. Jesus, através do seu sangue, nos outorgou algo que está aí dentro de você. Talvez só esteja precisando de um combustível a mais. Que algo é esse, pastor Brenner? É o Espírito Santo de Deus que está aí dentro da sua vida, que é o responsável por você estar aqui. Foi Ele que te incomodou e te trouxe aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus. Você é herdeiro de Deus. E talvez, irmãos, às vezes nós nos sentimos assim, quebrados, destruídos. Não mereço, não posso ser filho, fazendo isso que eu estou fazendo, estando longe como eu estou, a decisão que eu tomei, as falas, as palavras que eu disse, eu não posso. Estou longe demais para ser filho. Eu posso ser sobrinho, posso ser um filho adotivo lá longe, mas filho eu não posso ser não. Mas eu gosto muito de uma analogia que aconteceu ali no século XIX, final dos anos 1800, ali em Paris, na ópera ali de Paris. Estava um homem chamado Niccolo Paganini. E esse homem tocava o seu violino. Talvez alguns irmãos já ouviram essa história, mas preste atenção nisso. E quando ele estava pronto ali a fazer a sua apresentação, ele afinou o seu violino. E ainda, por causa da madeira rústica, as cordas do violino, se você não sabe, tem 4. Elas desafinam muito rápido. E ele começou a afinar o seu instrumento. Toda a aristocracia, todos os nobres ali da França estavam ali naquele auditório. E de repente, quando ele começou a afinar o seu violino, pá! A primeira corda arrebentou. Todo mundo ficou assim atônito. E agora? Como é que ele vai tocar com 3 cordas? 3 cordas é quase impossível. Continuou a afinar o seu violino. Quebrou a segunda corda, arrebentou a terceira corda, ficou uma corda só. E aí todo mundo falou, acabou. Agora ele vai agradecer todo mundo aqui, vai todo mundo levantar e ir embora, porque não tem mais nada para se fazer. E de repente ele pega ali o seu arco do violino, começa a dedilhar aquele violino com uma corda só, e fez uma melodia linda. E ele foi conhecido aquele momento, e começou-se uma frase a ser dita, que o instrumento pode estar até quebrado, mas na mão de um mestre ele compõe lindas melodias. Eu não sei se você entendeu essa analogia muito bem, mas você pode estar até quebrado, mas na mão de Deus você é um valente. Você pode viver grandes coisas ainda nesse tempo. Irmãos, Deus está falando aqui em corações. E eu não posso sair daqui sem falar aqui nesse microfone aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu quero somente orar para pessoas que precisam novamente ser refeitas pelo Mestre. Jesus está aqui. Ele quer te receber como um filho de braços abertos. Ele quer refazer aquilo que precisa ser feito na sua história. Ele quer mudar e transformar. Essa noite é uma noite de coisas novas, irmão. Se Deus está falando aí no seu coração, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, não saia daqui desse mesmo lugar. Dê um passo de fé para viver coisas novas e saia do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ser um instrumento para abençoar você aqui nesse momento, em nome de Jesus. Mas só faça isso se o seu coração assim te impulsionar a fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero orar. Eu não posso esperar muito tempo, que meu tempo aqui já acabou. Se você está se sentindo assim, eu quero novamente, eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu quero ser um instrumento que, por mais que possa estar quebrado, eu sei que o meu mestre vai fazer coisas grandes através da minha vida. Vem aqui em nome de Jesus, irmão. Deus já escreveu a sua história, Ele quer dar continuidade a isso, em nome de Jesus. Não deixe que a vergonha te separe daquilo que Deus está queimando aí no seu coração, irmão. Tem pessoas que precisam vir aqui, aleluia. Aleluia, Deus está ministrando aí no seu coração, em nome de Jesus. Que todo sentimento que está te amarrando saia em nome de Jesus aí, vem até esse lugar aqui. Deus quer fazer coisas novas através de você. Não é só em você, é através de você, é através da sua vida. Você é instrumento para abençoar multidões. Você é instrumento de bênção nessa geração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que aí ficaram, estenda as suas mãos para cá. Pai, aqui estão seus filhos, Deus, que deram um passo de fé, um passo, ó Deus, que querem viver mudança, novidade de vida.
e melhor talvez do que eles mesmos, ó Deus. O Senhor conhece a situação de cada um. Em nome de Jesus, que a partir dessa oração, que a partir desse ambiente profético, que a partir, ó Deus, dessa atmosfera espiritual que nos envolve aqui nesse instante, novas histórias sejam constituídas sobre a vida dos seus filhos, que eles, ó Deus, possam viver aquilo que nós falamos essa noite, através de Abraão. Deus, que a partir deles, pessoas possam ser contagiadas pela graça, pelo amor, pela sua bondade e misericórdia, que na vida deles, frutos visíveis, frutos palpáveis, possam ser, ó Deus, visualizados por todas as pessoas, e tudo, ó Deus, que o Senhor constituiu, possa ser vivido por eles, de forma plena e completa. Deus, que se porventura algum sentimento maligno já estava entrando nesses corações, que sejam tirados em nome de Jesus, e que os teus filhos que aqui estão, ó Deus, se sintam abraçados pelo seu amor, e vejam a mão poderosa do Senhor, sustentando e usando a vida deles todos os dias. Assim a tua igreja ora nesse momento, em nome de Jesus, amém. Vocês levantem, podem retornar aos seus lugares, debaixo da bênção e da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado.